Hoje a gente vai falar um pouco sobre a fase da adolescência. Quando a gente pensa na adolescência, a gente pensa, adolescente normal, adolescente é chato, adolescente isso e aquilo. Mas na verdade não. A adolescência, ela tem alguns pontos que cabe e é legal a gente perceber para tentar compreender melhor também as outras pessoas. Então, na fase da adolescência, a gente vai ter ali a parte, a dificuldade psicossocial e a dificuldade também do desenvolvimento biológico. Então, falando primeiro do biológico, é onde o adolescente ele vai ter muitas mudanças no corpo mesmo, físicas, é onde ele vai crescer muito, vai ter crescimento de pelos, vai ter o desenvolvimento da puberdade mesmo, então é algo que ele vai precisar lidar ele sozinho com ele mesmo. Então é algo novo para ele e até ele conseguir compreender, entender pelo que ele está passando é uma dificuldade. E a questão do psicossocial, a dificuldade, o problema, é a identidade mesmo, a busca pela identidade que o adolescente ele está ali tentando entender quem que ele é para a família dele, o que ele vai ser quando ele crescer, o que ele vai fazer da vida dele, quem que ele é. Então, para ele estar se encaixando ali nos grupos, na sociedade, que hoje em dia a sociedade, ela impõe muitos padrões que são difíceis da gente estar se encaixando. E é justamente isso que o adolescente ele vai fazer. Ele vai tentar se encaixar em um padrão, tentar entender como é que ele vai fazer para se dar bem com alguém, se dar bem num grupo de pessoas. Então vai ter mais essa dificuldade. Então tudo isso englobado, tem muito mais coisas, mas falando mais por cima, só uma introdução mesmo, tudo isso acaba levando o adolescente muitas vezes a buscar pelo uso de drogas e álcool também. Que muitos adolescentes vão buscar isso pela falta de experiência, pela ansiedade, pela a crise mesmo de identidade. Então acaba buscando uma situação para resolver o problema dele. Então essa introdução toda, pra gente entender que tudo isso foi estudado, e tudo mais, então a gente tem uma referência muito boa, que é o psicanalista Erik Erikson. Ele trata desse assunto justamente de um dos 8 estágios que ele vai tratar ali de crise de identidade e confusão. Então esse daí ele vai entrar nessa questão de identidade e confusão dos 12 aos 18 anos. Então seria mais isso. Quando o adolescente ele usa o álcool e as drogas para acabar suprindo as suas necessidades durante esse conflito, ele pode ter diversos problemas cognitivos, porque assim, o álcool e as drogas, eles afetam o processo de atenção, onde ele não vai conseguir solucionar problemas ou até tomar decisões. Ele pode ter também ali a redução do volume encefálico, onde vai ter problemas na questão neurológica, afetando ali a memória. Tem uma doença conhecida por demência devido ao álcool, onde ele não se lembra do dia, ele tem problemas em solucionar as questões do dia a dia. Temos também o problema no vício, na dependência química em si, onde o cérebro só vai funcionar com a presença das drogas. O uso excessivo de álcool e drogas também pode trazer danos às células nervosas e aos neurotransmissores, assim dificultando a habilidade motora, a regeneração e adaptação do cérebro e também enfraquecendo o sistema imunológico. Outra questão que acontece também é o comportamento impulsivo. O adolescente por si só, ele já é bem impulsivo. E o uso de álcool e das drogas, dessas substâncias, ela aumenta esse comportamento. Então o adolescente ele acaba se envolvendo muito mais em brigas, ele tem a tendência a querer quebrar regras, ele pode ter até mesmo problemas diretamente com a lei e até mesmo problemas no comportamento sexual, onde pode vir uma gravidez precoce e até mesmo alguma DST. Todos esses processos que são afetados, cognitivos, físicos, ele vai acabar comprometendo o desenvolvimento e o amadurecimento do adolescente, trazendo consequências que ele não vai saber lidar, onde ele vai ter mais dificuldade e assim acarretando numa vida um pouco mais complicada do que já é ali a fase da puberdade. Então, com tudo isso, que foi falado, Erik Erikson ele incentiva a gente a olhar mais para os motivos do porquê que tudo isso acontece, do porquê que o adolescente vai lá e busca pelo álcool, pelas drogas, porquê que o adolescente ele busca caminhos não tão confiáveis. Tudo tem um porquê por trás da reação daquele indivíduo,
Então, muitas vezes é pela falta de apoio de familiar, né? A falta de apoio de uma amizade, de pessoas que estão ao redor, né? Então, a melhor forma de lidar com esse tipo de crise de identidade mesmo e confusão é estando perto de pessoas que vão direcionar para um caminho bom, pessoas que realmente se importam, que estão ali, né, com a pessoa, com o indivíduo. E uma das formas também de lidar com isso, a mais indicada, é falando com um psicólogo, né? Então agora a gente vai colocar aí para vocês verem uma psicóloga instruindo melhor como que funciona para lidar com esse problema, como o que a gente utiliza para poder lidar com esse tipo de problema, para ajudar pessoas que estão necessitadas nessa questão. Oi, gente, muito prazer. Eu sou a Jennifer, eu sou psicóloga e gostaria de compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento e experiência sobre uma temática tão importante quanto essa. A infância e a adolescência são fases cruciais para o desenvolvimento humano, uma vez em que a nossa mente e o nosso corpo estão passando por transformações bem intensas. O cérebro está passando por toda uma reestruturação, se preparando para a fase adulta, e os jovens estão questionando o seu lugar no mundo. E hoje eu vou trazer o caso de uma jovem em que eu atendi numa ONG em que eu fazia parte até pouco tempo atrás. Eu vou trazer o nome fictício de Laura para conseguir trazer o caso dela. A Laura estava em processo de reabilitação, chegou na ONG justamente procurando um apoio psicológico, um apoio social para olhar o caso dela. Ela já estava também morando numa casa de apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade, até de violência doméstica. Então, ela já estava, utilizando aí daquele espaço para dormir, para tomar banho. Então, ela estava em processo de reabilitação, procurando ajuda. Porém, ela traz um cenário de uma vida bem marcada por uma situação de vulnerabilidade bem emergente. O de uso e o abuso de álcool e drogas nessa fase tão crucial para o desenvolvimento interfere no amadurecimento do cérebro, afetando áreas responsáveis pelo controle emocional, pelo planejamento, por tomada de decisões. Laura, como muitos adolescentes, enfrentam riscos reais de desenvolver dificuldades que podem persistir por toda a sua vida. E para transformar essa realidade, é muito importante que a gente, enquanto sociedade, a gente invista e cobre por políticas públicas eficazes para proporcionar para jovens como a Laura acesso à educação, a uma vida digna, né? Com educação, com moradia, com alimentação de qualidade, cultura. E para além disso, quando casos como esse acontecem, também acesso a um tratamento multidisciplinar, porque o apoio de médicos, psicólogos, assistência social pode auxiliar jovens como a Laura, fornecer acolhimento e apoio necessário a superar essas dificuldades e com autonomia construir uma sociedade, uma vida com mais oportunidades. É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada.